Estamos aqui para apresentar uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Então, vamos começar invocando ao nosso Mestre Jesus, guia, modelo, que através dos seus mentores espirituais nos conduzam a nós encarnados e aqueles encarnados que nesse momento estão conectados online ou espiritualmente. Nosso tema de hoje, definido, é João Batista, o testemunho, quem és tu? Nesse tema, testemunho de João Batista, quem és tu, eu aproveito para também me apresentar. Quem sou eu? Eu sou espírito, assim como todos nós aqui nesse plano terreno, em busca de progredir, de evoluir, no sentido de retornar à casa do Pai, uma etapa um pouquinho mais avançada. E também sou membro do Núcleo de Estudos Pesquisa do Evangelho, NEP, cuja sigla é NEP, Bezerra de Menezes. NEP esse que foi criado em março de 2021 pelo Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, de Aracaju, Sergipe, e que tem como coordenadora Viviane Alves. O NEP, de uma forma geral, o NEP nacional, criado pela Federação Espírita Brasileira, ele tem um objetivo, ou objetivos comuns. Dentre eles, estudar o Evangelho à luz das obras espíritas e do diálogo interreligioso. Assim também é o nosso NEP aqui do Prosebem, o Bezerra de Menezes. E definimos, então, o NEP Bezerra de Menezes, estudar o Evangelho de João. Definimos assim. E nesse ano de 2023, o Prosevem convidou as pessoas que fazem o estudo no NEP para partilhar esses estudos através do canal Prosebem TV. E assim estamos nós aqui com esse propósito, de trazer um pouco de reflexão do que estudamos no nosso ENEP. Vamos iniciar essa reflexão com a leitura de um trecho do Evangelho de João, João, no caso, evangelista, que está no capítulo 1, versículo 19 a 23. Em João, capítulo 1, 19, diz assim: Esse é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para o interrogarem: Quem és tu? Se referindo a João Batista. Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Interrogaram-lhe então: Quem és? Tu és Elias? Não sou. Tu és o profeta? Não. Disseram-lhe então: Quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? Disse João Batista: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como está dito lá pelo profeta Isaías do Velho Testamento, né? Então, o que nos revela aqui João Batista? O seu auto-reconhecimento de que ele não é o Cristo, de que ele não é Elias, de que ele não é um profeta, mas sim que é aquele que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Esse versículo 23 nos traz uma riqueza para refletirmos a respeito. A palavra deserto, vamos começar por ela. Lembrando que esse trecho do Evangelho também está em Mateus, capítulo 3, de 1 a 3, em Lucas, capítulo 3, de 3 e 4, e Marcos, capítulo 1, 2 e 3. Então, a palavra deserto, a gente pode encontrá-la bem esclarecedora, de forma bem esclarecedora,
em um livro chamado Deserto, Deserto, Desertos, Deserto, do psicólogo e teólogo Jean-Yves Leloup. E também encontramos uma base enriquecedora sobre esse tema no jornal Mundo Espírita de Curitiba. Os desertos mais conhecidos por nós são os desertos físicos, né, na natureza. São desertos de pedras, desertos de areia, como é o caso do deserto de Sinai. Mas nós temos também os desertos interiores, representado como um lugar de passagem, de travessia na nossa consciência, que nos conduz para o mais próximo de nós mesmos. Nosso oásis interno. Você imagina o que é a gente estar numa travessia no deserto físico, o deserto do Saara, que é muito conhecido, por exemplo, sem água, sem alimentos, sem nada. E encontrarmos mais adiante um oásis, um lugar onde tem água, comida, para saciar essa nossa aptidão. Agora, vocês imaginem quando nós estamos no nosso deserto interior, encontramos o nosso ser crístico, nos revelamos, ou nos desnudamos, nos purificamos em etapas e descobrimos que nós temos o ser crístico em nós a ser desenvolvido. E aí é interessante porque que desertos são esses que nós encontramos em nós? Nós temos o deserto do corpo físico, por exemplo, o envelhecer, o adoecer, o sofrer as consequências de um acidente. E muitas vezes demoramos muito tempo a atravessar esse deserto. Algumas doenças, como o câncer, o Alzheimer e muitas outras, que levam o indivíduo ao sofrimento. Então, é um verdadeiro caminhar por um deserto. Temos também os desertos do coração, que são aqueles relacionados com a afetividade, com a separatividade, mágoa, desamor, não partilha, que nos afastamos do outro, criando uma barreira, um espaço de distância, que é um deserto interior. Temos os desertos da inteligência, o desconhecimento do mundo físico que vivemos, do cuidado com ele e, principalmente, o desconhecimento de si mesmo, dos cuidados conosco mesmos. Como diz na Bíblia, a terra prometida tem sim belezas, riquezas, fertilidade, mas também possui um imenso deserto a ser atravessado. E, curiosamente, a gente percebe que nos relatos bíblicos, Deus aprecia falar no deserto. Fez com Abraão, com Moisés, com Elias, o que nos faz pensar que o deserto é uma experiência de autoencontro e de autoescuta, da nossa solidão, a solidão no deserto de nós mesmos. A tradição judaica cristã, ela está marcada pela presença, sim, da palavra deserto. E cabe aqui uma pergunta: qual é o sentido dessa estranha presença do deserto nos textos bíblicos? Que lições podemos encontrar nos desertos? Por exemplo, a fé e a obediência para Abraão, o desafio para Moisés, o abrigo para Jacó, Davi, Elias. E no cenário de João Batista e de Jesus, a meditação e o ensino. Jesus é o mestre, ele veio para nos ensinar. Ele se afasta da multidão, muitas vezes meditando, adentrando o seu deserto interno para entrar em comunhão com Deus.
Ou seja, estamos nós no deserto de nós mesmos, em múltiplas e diferentes ocasiões, todos nós, e cada um tem seu próprio deserto a atravessar. Podemos mostrar também a multiplicação dos pães e dos peixes, que aconteceu também no deserto, quando a multidão se aproxima de Jesus, do Senhor Jesus, né? E dele recebe bênçãos e curas. Façamos então o mesmo, é um convite para nós. Sigamos para nosso deserto, em busca do seu alimento espiritual, do nosso alimento espiritual, da bênção e da cura, de vencer as nossas dificuldades. Para isso, ao estar no deserto, podemos ter revolta ou redenção, né? Podemos nos entregar aos perigos, aos medos, ou nos fortalecer no enfrentamento positivo dos desafios da vida. Esse é o convite. Em verdade, porém, a gente sabe que, incontestavelmente, temos que entrar no deserto de nós mesmos com coragem e decisão, para nele encontrarmos as lições que nos conduzirão aos caminhos seguros dos labirintos da existência, ao autoencontro da harmonia conosco, com o próximo, com Deus e com a natureza. Bom, mas como diz lá nesse versículo 23 de João, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. O deserto nos leva a isso. E Emmanuel, ele nos traz, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16, psicografado por Chico Xavier, ele lhe traz um trecho que nos conduz a aprofundar isso. O que é que ele nos diz? Endireitai os caminhos. A exortação do precursor permanece no ar. O precursor é João Batista, porque ele antecede Jesus, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela sua presença divina e, por vezes, após transformar os melhores sentimentos, a inquietação, por exemplo, acabam desanimados e vencidos por essa inquietação. Onde está Jesus? Perguntam ele, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos. Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreende ainda que, por intermédio dos mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os seus discípulos sinceros. Falta de dedicação ao bem de si mesmo. Corre ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar, corrigir a estrada em que tem vivido. Muitos choram em vereda do crime, lamentam nos reveladores do erro sistemático, repetitivo, invocam o céu sem o desapego, no entanto, às paixões avassaladoras da matéria. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador. Assim diz Emmanuel nesse trecho.
Salvador que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar tuas atividades, endireitar os caminhos da existência e regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás a teu lado com a sua bênção. E assim como diz Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, questão 919, fazei o que eu fazia quando estava na terra ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava uma revista no que havia feito e me perguntava se não tinha faltado com o dever, se alguém tinha algo a se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ser o que eu havia e ver o que eu tinha, o que havia para ser reformado em mim. Olhemos no espelho da consciência e nos perguntemos: quem és tu, Marli? Pergunte-se a você mesmo e busque aprofundar os seus estudos, as suas reflexões, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, tradução dela do Dutas, por exemplo, ou qualquer outra que você escolha. Lei das obras do Chico Xavier. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de João, segundo Emmanuel, que é esse trecho que eu li a respeito desse versículo, ou desse versículo do Evangelho de João, de 19 a 23. Aprofunde, estude o Livro dos Espíritos, o Pentateu, de Kardec, obras espíritas que nos aprofunda. Agradecemos aqui a nossa casa, a Prozebem, por abrir suas portas e assim poder refletir e partilhar, principalmente comigo mesma, a reflexão, para mim, porque toda reflexão é nossa primeiro, e partilhar sobre a riqueza do que nos ensina o Mestre Jesus. Sinta-se convidado a aprofundar e a partilhar as reflexões do Prozebem no canal Prozebem TV, com seus amigos, com aqueles que precisam da palavra para vivenciar melhor o Evangelho de Jesus.